Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para nosso estudo bíblico, nossa escola bíblica, que já estamos iniciando, amém? Quero dar as boas-vindas a vocês que já estão, aqueles que ainda hão de entrar mais tarde. Sejam bem-vindos, que tenhamos um ótimo primeiro dia da semana, amém, queridos? Louvado é o nome do Senhor. E vamos orar. Temos aí um caderno de oração, continua orando pelo nosso evangelista Aminadab lá de Mogi Guaçu, em tratamento, família um pouco apreensiva, mas nós sabemos que nossas vidas estão nas mãos de Deus, amém, queridos? Vamos orar, pedindo as bênçãos do Senhor para essa escola, para você que está me assistindo, para você que vai me assistir depois através dos grupos. Bem-vindo, pastor Wesley, vamos lá, no nosso trabalho, da nossa escola, que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, te agradecemos pela noite de paz que nos concedeste, pelo dia de ontem, Pai, tão abençoado, quando tivemos o congresso da Giuresp Limeira, que foi uma bênção, uma glória, como também tivemos também o aniversário da igreja que está no Jardim Miriam, nosso pastor Luiz Ishihara, sua esposa, nossa irmã Matilde, os dois com um grupo de irmãos e irmãs e família também ali de trabalho.
Foi um trabalho muito maravilhoso que nós vamos reproduzir na terça e na quinta-feira na live. Pai, abençoa que o teu povo todo compartilhe daquela glória que nós presenciamos ontem ali. Agora, Pai, quero te pedir uma bênção especial para essa escola. Prepara esse pequeno servo na ministração, Pai. Também aqueles que estão comigo agora, aqueles que vão assistir depois, através dos grupos, sejam as tuas mãos poderosas sobre todos nós, Pai. Abençoe a nossa nação brasileira, Pai. Entrego nas tuas mãos também o teu servo Aminadab, que está em tratamento ali no hospital. Ajude o teu servo, recupera a saúde dele, Pai. Nossas vidas estão nas tuas mãos. Eu já oro pelo teu filho, como também pelo nosso caderno de oração, com todos os pedidos que eles estão colocados, Pai. Prepara-nos nesse momento, eu oro e já agradeço em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, já está aí a nossa Rosimeire. Bem-vinda, irmã. Então, querido, nós já vamos começar a nossa escola, não é? Nossa escola hoje tem um assunto muito interessante, né? Como é que nós vamos controlar a ira, né? Esse sentimento latente em nós. Alguém disse que nós, seres humanos, estamos com a natureza de escorpião, imagine. Está ali latente, qualquer coisa que incomode, a gente explode. Vamos hoje estudar, aprender. Essa escola eu já preparei, vou ter que fazer em 2 aulas, porque colhi bastante material. Procurei psicólogo também para conversar comigo, falar sobre como isso acontece, e tem muito material para vocês, amém? Mas abre o seu cantor no 545 do Cantor Cristão. Vamos adorar o Senhor com este louvor agora. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar. Cenas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem da escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Oh, Jesus, ser presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Júlio Domingos, a paz do Senhor, querido, bem-vindo. Comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Então, nós já vamos estar entrando na nossa meditação, amém? E o nosso tema hoje é como controlar a ira, não é? Porque aí está, né? Precisamos ver como estarmos sempre dominando os nossos impulsos e não sendo dominados por ele, não é? Aí é que está
a necessidade de nós estarmos, como quem diz, no controle de todas as coisas. Amém? Louvado é o Senhor. Então, queridos, a nossa aula, e eu quero começar lendo os nossos textos. Nós temos aqui em primeira mão, o nosso texto básico está no livro de Efésios, no capítulo 4, do verso 17 ao 32. Depois nós vamos ler Tiago, no capítulo... Espera só um instantinho. Tiago, nós vamos estar lendo o Tiago, no capítulo... Deixa eu ver aqui. Às vezes a minha internet aqui falha, mas eu já me acho aqui. Tá certo? Depois nós vamos ler Tiago. No livro de Tiago nós estamos também estudando, e os versículos de Tiago, deixa eu te dar aqui que às vezes eu coloco e depois falha, né? Tiago capítulo 1, versículo 12 ao versículo 25. Amém, queridos? Abra sua Bíblia e vamos começar com Efésios. Porque aqui nós já temos, nesse texto básico, nós já temos aqui bastante informações sobre o que vamos estudar. Vamos lá? Verso 17. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, entenebrecidos do entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Agora vem o que estamos tratando hoje. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Então está aí. Nós somos uma nova criatura, como está lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, precisamos de atentar para essa nova natureza, como está em 2 de Pedro, no capítulo 1, lá pelo versículo 3, 4, nós vamos ver que o apóstolo fala que nós hoje temos a natureza divina, uma nova natureza está em nós. Obviamente, desde que nos entreguemos e deixemos que o Espírito Santo de Deus domine os nossos sentidos. Amém, queridos? Então tá aí, né? É aquelas 3 avenidas perigosas lá de 1 João capítulo 2, do verso 15 ao 17, né? Que precisamos tomar cuidado com a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Imagine, né? Concupiscência, esses desejos irrefreáveis, incontroláveis que essa natureza caída tem. Mas se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Amém? Mas vamos começar agora também com Tiago. Tiago, capítulo 1, do verso 12 ao 25, nós lemos: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação,
porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Aqui nós temos exatamente o chamado 4 estágios da tentação. Atração, não é? Como é que está lá? Deixa eu botar aqui, que eu tenho isso tudo anotado na minha Bíblia, por causa da... eu disse Tiago, né? Tiago 1, 14 e 15. Em Tiago 1, 14 e 15, você vai passar pelo processo de que? Os 4 estágios da tentação. Atração, sedução, concepção e consumação. Então nós somos atraídos pelos olhos. Por isso que a palavra de Deus não coloca nenhuma coisa má diante dos teus olhos. Porque os olhos é um dos sentidos que mais manda informação para dentro de nós, como o ouvido também, não é isso? Então precisamos, o que você está ouvindo, o que você está prestando, ou gastando o seu tempo em conversações que não edificam, não é? E assim também não colocando diante dos teus olhos. Hoje nós temos uma gama de ofertas, não é? Carlita Costa Neri, paz do Senhor, minha irmã, bem-vinda. Não é? E precisamos selecionar, ser seletivo. Eu chego a fazer uma comparação um pouco assim descabida, né? Eu digo, você já experimentou botar uma frigideira para ferver o óleo? Quando estiver fervendo, botou a mão nela para ver o que acontece? Você não vai fazer isso, obviamente, só se você for um demente, não é? Mas a verdade é que a atração é isso também. Deixa eu ver o que está acontecendo. Está aí Eliane de Carvalho, bem-vinda. Joabe, bem-vindo. Então você tem que saber selecionar, ser seletivo, porque você tem que mandar para dentro de você aquilo que edifica, aquilo que vai te fortalecer no Senhor, exatamente para você poder dominar os sentidos que te tiram da presença de Deus e faz com que você perca a direção de Deus na tua vida. Então, como dissemos, atração, sedução, concepção, consumação. Foi assim que aconteceu com Eva. Ela sentia que aquela fruta que muitas vezes ela chegou perto e Adão disse, não toca porque é proibido para nós. Temos muita coisa que tocar e comer. Essa aí não. Aquilo fazia com que aquela curiosidade dela, e Satanás entrou exatamente nessa curiosidade para fazer o projeto dele, que ele veio roubar, matar e destruir, e acabou levando a mulher de Adão a cometer o pecado e levar sucessivamente o seu esposo também cair, que trouxe essa tragédia que nós vivenciamos até o dia de hoje. Por um homem entrou o pecado, pelo pecado a morte, e aí nós vamos sofrendo essas consequências. Mas graças a Deus que Jesus veio mudar esse nosso estado, né? Porque em Adão, está lá 15, 22 do livro de 1 Coríntios, todos morremos, mas em Jesus Cristo somos vivificados. Juscelia Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Então está aí. Então você tem atração, sedução, concepção, consumação. Aconteceu com Acã também. Ele disse que eu vi, cobicei, tomei, trouxe a morte de toda a sua família. Agora nós vamos também para Davi, que foi um incidente, ou um acidente, ou um pecado mais grave. Ele cobiçou a mulher de Urias, matou Urias, adulterou com Betseba e trouxe também uma desgraça para a casa dele, que o próprio profeta Natan diz, a espada não vai sair de dentro da tua casa. Como alguém disse com muita razão, não é? Semear é opcional, colher é obrigatório. Então precisamos tomar cuidado. Vamos continuar a leitura? Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Olha como é que você foi gerado. Aqui está o livro que nós estamos estudando hoje. Vocês todos são muito bem-vindos, né? Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Você ouve a palavra, está lá em 10:17 de Romanos, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Você vai sair deste mundo de engano, de sedução e começar a viver com o Senhor em espírito, não é? Porque os adoradores, os que cultuam, os que servem o Senhor,
tem que ser em espírito e em verdade. Continuando, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Fechando com 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Não esqueça, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer ser bem-sucedido? Então que habite a palavra de Cristo abundantemente em você, te exortando, te instruindo, porque, queridos, aqui neste livro nós temos a orientação para tudo o que devemos fazer para sermos bem-sucedidos. Mas vamos lá, o nosso tema é como controlar a ira. Como controlar a ira. Vamos lá. A ira é uma das emoções mais intensas e frequentes sentidas cotidianamente. Para muitos psicólogos e neurocientistas atuais, a raiva é considerada uma emoção básica que pode ser definida em termos gerais como uma pretensão de causar dano e hostilizar alguém. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque quando nós sentimos que o nosso direito está sendo violado ou está sendo afrontado, a gente vira um escorpião e esquece do que diz a Bíblia, ceder, você ceder a vez, não é? Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se te obrigar a andar uma milha, anda duas. Irmãos, quando nós lemos o Sermão do Monte, é o Senhor dando instruções como a igreja deve viver para ser bem sucedida num mundo cheio de tanto egoísmo. As pessoas dizem, mas por que não eu? Por que eu não sou primeiro? Por que eu não estou à frente disso? Por que a outra ou o outro está tomando o meu lugar? Queridos, nosso lugar, Rosival, bem-vindo, querida, Pai do Senhor. O nosso lugar, nossa prioridade está em Deus. A maior glória que tem é que o irmão esteja trabalhando, sendo abençoado. Ah, mas está todo mundo olhando para ele, está todo mundo voltado para ele. Aquilo vai criando em nós aquela natureza de escorpião que está querendo arranhar. Já viu o escorpião? Ele luta. Quando ele vê que ele não consegue vencer, ele mesmo se envenena e se mata. É o que acontece quando nós não temos esse espírito de mansidão que deve de estar, vamos dizer assim, conduzindo o nosso dia a dia, seja na igreja, seja na família, seja na sociedade, seja no trabalho, seja na escola. Fica nos pés do Senhor. Amém, meu irmão? Deus te abençoe, faça, eu vou orar por você. Olha, aquele irmão está indo bem, glória a Deus. Amém, irmão? Mas não é você não tem que ser, não é você que... E começa a querer despertar em você aquilo que você acha que é o teu direito melhor, você tem que ser porque você é, e você... Meu irmão, eu e você não somos nada. Eu gosto muito daquela experiência que João Batista passa para nós, né? Quando alguém chega no ouvido dele, olha, João Batista, aquele que você falou sobre ele, está lá, está batizando mais do que você, está todo indo para ele. Então ali naquela conversação entre aquele cidadão e o João Batista olhou para ele e disse assim, convém que ele cresça e eu diminua. Queridos, a glória é do Senhor, não importa, não é, o que o homem faz, nem aonde ele pode chegar, desde que não se importe com quem receba a glória. Isaías 42, versículo 8, minha é a glória, disse o Senhor, a outra não darei. Toda a glória, toda a honra, todo louvor tem que ser dado ao nosso Deus. E o que o Senhor use, a maior alegria, foi o que disse Moisés, quando um dos seus servos, se a minha memória não traz, foi o próprio José. Olha, estão profetizando lá,
Moisés olhou para o que lhe falou isso e disse assim, você está preocupado comigo, está construindo por causa de mim? Tomara que todos sejam profetas, que todos sejam usados. Queridos, o reino de Deus não depende do Gênesis, não depende de você, depende do Espírito Santo. E a maior glória, olha, hoje eu vejo o Ministério de São Miguel Paulista espalhado aí por São Paulo, em outros estados, até em outro lugar. E a minha maior alegria é ver o crescimento desses obreiros. Olho para cada um melhor do que eu, eu estou aqui porque você ainda está aí. É porque pela misericórdia do Senhor, o Senhor está me segurando aqui, não é? Mas a maior glória é essa, é você ver alguém usado por Deus, fazendo a obra de Deus, e você tem que ficar num canto dizendo, glória a Jesus, que bom que Deus está usando o irmão. Foi o que João Batista disse, que não vem que ele cresça e eu diminua. Amém? Então essa pretensão de causar dano, hostilizar alguém, isso não pode ser do cristão. Não é fácil definir indignação, ira, cólera ou fúria. Entretanto, sabemos bem que esses sentimentos produzem, seja qual for a forma de expressão ou o motivo que provoque essas reações, sabemos que é preciso dominá-las antes que elas nos dominem. Comichão nos ouvidos, olha, fulano, você está vendo? Está melhor do que você. Olha, está tomando o teu lugar. Eu não tenho lugar, meu lugar é no céu, lá de Jesus. Meu lugar está lá na glória, aqui eu estou trabalhando. Que Deus abençoe aqueles que estão fazendo essa grande obra do Ministério de São Miguel Paulista. Eu não posso chegar a dizer, eu nada, irmãos, é o Senhor, não é? Glória a Jesus por isso. Vamos continuar. Tendo como base os versículos de ouro, que é o Efésios 4, 26 e 27, aqui está para nós guardarmos e vamos meditar nisso. Olha, o que diz? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Misericórdia. Porque ele está rondando, está lá em 1 de Pedro 5,8. O diabo, sede sóbrios, vigiai. O diabo, vós, Marisete, a paz do Senhor guerreiro. Estou vendo o progresso da obra aí, hein? Glória a Deus. Mas a grande verdade é essa, irmãos. Nós precisamos vigiar. Porque lá, 1 de Pedro 5, que está dizendo, sede sóbrio, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em redor de vós, procurando a quem ele possa tragar. Então, isso acontece no mundo inteiro, é o que Pedro diz. Temos que estar vigilantes. Amém? Então, não des lugar ao diabo. Se você der uma raspinha assim, ele vai fazer uma confusão na sua vida. Mas vamos vigiar, amém? Vamos lá. A pergunta que buscaremos responder nesse estudo é, será que existe alguma situação adequada e uma maneira apropriada de expressarmos esse tipo de emoção, que é a raiva, né? Ou a ira, sem incorrermos em pecado? Como ficarmos irados sem pecar? Como? Você vai ficar irado sem pecar? Vamos lá. A ira é um problema do coração. Olha, vou repetir que eu estou sempre falando. Quando a Bíblia fala em coração, não é esse órgão que bombeia sangue para o corpo. É a sua vontade, é o seu sentimento, é o seu pensamento, enfim, é tudo que comanda esse corpo. Amém? Então vamos lá. Ultimamente tem se falado mais do que nunca em violência doméstica, estimulados por casos que tiveram repercussão na mídia, quando atletas, celebridades ultrapassaram os limites cabíveis, não é? Assunto como violência doméstica e controle da ira tem ocupado as conversas como nunca antes. Talvez como nunca antes aqueles que perdem o controle da ira e praticam violência doméstica colhem consequências rápidas por parte da lei e de seus empregadores. Bom, vamos para nós, a igreja, né? As igrejas também têm começado a praticar políticas para lidar com a violência doméstica. Esse é um problema que nós, como conselheiros bíblicos, seremos chamados a tratar. Está lá em Provérbios 25, 28. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Domine, não deixe ele te dominar. Queridos, eu vou passar aqui, eu peguei da conexão de conselho bíblico 10 estratégias para lidar com a ira. Vamos lá. Amém? 10 estratégias para lidar com a ira. Vamos começar. Estratégia número 1. Gerencie sua ira. O que é gerenciar? Você está no comando.
Porque você vai ouvir, na hora que você está descontrolado, conselhos diversos. Vamos ver aqui, ouvimos dizer: concentre-se em aprender o autocontrole nas explosões de ira. Conheça melhor a si mesmo. Quando a tempestade estiver subindo, neutralize a situação com um processo mental apropriado. Isso daqui é você encontrar em você mesmo condições de dominar a ira. Mas agora nós vamos para a Bíblia. A cruz de Cristo lembra-nos que podemos fazer algo melhor como apenas controlar as nossas emoções. Podemos obter uma vitória crescente sobre a ira por meio da mudança do coração, aprendendo a deixá-lo aos pés da cruz de Cristo, onde depositamos nossa vida em troca da vida de Cristo. Porque vem eles conselho, o homem procura resolver os seus problemas pela ciência, pela psicologia, pela psiquiatria, mas nós temos o Senhor. Ah, mas não tem que procurar um médico? Tem, obviamente que sim. Né? Às vezes você precisa de um tratamento com assunto por meios patológicos, então precisa que o médico oriente, coisa assim. Mas, querido, às vezes você procura os médicos e eles gastam tudo que a ciência lhes permite e você volta sem resolver o seu problema. Mas eu vou dizer nunca, mas nunca mesmo, que você vai a Jesus e você fica sem a solução. Vamos ver Filipenses 1:21, que diz Paulo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E permitirmos que as suas emoções reflitam em nós pelo fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Não diz frutos, diz fruto. Porque é um Espírito que vai comandar todas as emoções e tudo mais que pode querer nos tirar do controle. Vejam lá, está lá o verso 22 de 5. Mas o fruto do Espírito é. Vamos lá ver o que acontece. Amor, olha só, começa com amor, né? O amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Vamos lá, domínio próprio é fruto do Espírito e é desenvolvido na dependência de Deus por meio da prática obediente a Ele. Meu irmão, nunca que eu dobro os meus joelhos, porque eu estou num problema sério, que eu vou para o joelho, que eu não levante com a solução e com a direção de Deus. O coração, vou repetir, o coração, pensamentos, crenças, desejos, intenções da vontade, dita os comportamentos certos ou errados, e as emoções positivas ou negativas. Olha, não esqueçam, a nova natureza divina que está em nós. Nós temos a adâmica, aquela que nós herdamos que veio da carne, mas agora nós estamos em Cristo, né? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Vamos lá. À medida que aprendemos a controlar os pensamentos, está lá em 2 Coríntios 10:5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, agindo de forma piedosa, independentemente de como as outras pessoas agem. Ah, mas fulano, beltrano, você é uma nova criatura em Cristo. Você tem um livro sagrado que te dá todas as instruções. Está aqui. Que habite a palavra de Cristo em nós, de maneira que nos instrua, nos ensine. E uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina é estar no controle das nossas emoções. Mas vamos lá, o que está escrito em Romanos 12:18-21. Aqui é um conselho forte de Paulo. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Essa palavra dai lugar à ira não é que você se extravase em ira, não. Aqui esse dai lugar à ira, você vai entender no contexto seguinte, ó. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, olha como é que você vai entender. Minha é a vingança e eu recompensarei. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Somos abençoados
com o controle adequado das emoções. Então, quando diz dai lugar a ele, quer dizer, dai a Deus, entrega nas mãos de Deus, mas não entrega com espírito vingativo, não. Tem pessoas que já entram, Senhor, mata ele, faz com... Não, meu irmão, você tem que fazer bem aos que te fazem mal, você tem que orar pelos que te perseguem. Teca Santos, a paz do Senhor, bem-vinda, minha irmã. Então, o que você tem que fazer? Você é uma nova criatura. Eu estou indo para o céu, eu sou um morador do céu, eu estou aqui de passagem. Então, eu não vou me deixar envolver por uma situação de egoísmo, de descontrole. Pelo contrário, não é? A pessoa fala mal de mim, eu vou falar bem dela. Uma vez, uma pessoa me procurou e disse, pastor Gênesis, tem uma congregação que tem uma pessoa falando mal do senhor, o senhor tem que ir lá. E eu fui. Cheguei lá, conversei com a pessoa, ela conversou comigo, e a pessoa que me trouxe a notícia ficou de braços cruzados esperando para ver o que eu ia fazer. Depois que eu conversei, Noemi dos Santos, a paz do Senhor, querida, bem-vinda, eu vi, mas pastor, o senhor não fez nada? Eu falei, fiz mesmo, o que foi? Ouvi a pessoa para ver se nessa preocupação dela, nessa falação dela, eu estou errando em alguma coisa. Eu não sou perfeito, irmãos. Às vezes uma pessoa está incomodada porque você está fazendo uma coisa que precisa melhorar. Então ouvir, pronto para ouvir, tardio para irar e tardio, não é, para querer vingança, não é isso? Então é preciso que você não ande pelo pensamento dos outros. É bom você tomar conhecimento e dominar a situação. Que eu dominei a situação e fui ajudar aquela pessoa e ela não vai precisar mais falar mal de mim, amém? Então tá aí, não deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Somos abençoados com o controle adequado das emoções. Vamos lá para a estratégia número 2. Disperse sua ira. Escute bem, hein? Disperse a sua ira. O ensinamento cognitivo comportamental diz, viaje na fantasia para o seu mundo da felicidade. Noemi tá aí. No mundo da felicidade, o Tahiti, o Havaí, vá para uma cabana no topo de uma montanha remota, escape para lá e você se sentirá menos irritado. Então, são conselhos que nos vêm, é a pessoa procurando resolver o problema com as suas possibilidades. Mas vamos para a Bíblia. Em vez de um escape mental, a cruz de Cristo provê um foco para a reflexão que transforma a nossa atitude negativa em gratidão. Olha só, você vai ser grato. As pessoas gratas não lutam com a ira da mesma maneira que os resmungões, críticos, pois seu foco está naquilo que Deus está fazendo, não no que parece dar errado. Vamos lá para 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí eu ainda vou lá para Romanos 8,28, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós temos que pegar aquilo que está nos transformar aquilo como se fosse numa missão. Às vezes as pessoas procuram, pastor, a situação está assim, assim, eu não estou suportando. Então fala das suas limitações e quer um conselho para poder vencer aquela situação que está envolvendo, tirando a paz. E a palavra que eu dou a eles é essa aqui, meu irmão, transforme, querido, essa prova, essa luta familiar, essa luta no emprego como uma missão. Peça a Deus sabedoria e Ele vai te dar sabedoria, amém? Então nós vamos lá, Deus nos chama a olhar o bem que pode resultar das circunstâncias difíceis. É aqui que eu digo, transforme como se fosse numa missão. Eu vou trabalhar esse problema para eu ganhar esse opositor, para esse desafeto se tornar afeto. Se eu não conseguir, mas é aquilo que eu li há pouco, né? Enquanto estiver em vós, esteja em paz com todos. Mas vamos lá, quando nós lemos Gênesis 50, versículo 20, nós vamos encontrar José e aquela situação com os irmãos. Os irmãos o venderam, não é? Todos aborrecidos, queriam matá-lo, acabaram vendendo ele para os ismaelitas. E passam-se muitos anos, não é? E depois vem uma fome, e eles que tanto criticaram José pelos sonhos que José tinha, que o sonhador mor. Aí chegou o sonhador mor, porque disse que todos os nossos fechos se ajoelharam diante do fecho dele, está pensando que ele vai reinar sobre nós.
mas já era Deus mostrando os projetos, os planos de Deus naquela vida. Mas agora, o que acontece? Eles são perdoados, o pai falece e eles voltam para uma reflexão, porque eles agora estão preocupados. Meu pai já morreu, certamente agora José vai se vingar de nós, de tudo o mal que lhe fizemos. Então aqui em Gênesis 50, 20, ele vai explicar: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Olha só, parecia mal, ele foi vendido, ele foi hostilizado, depois teve um problema com a mulher de Potifar, mas ele continuou firme, porque o homem de Deus ele tem que ficar firme. Por isso que nós somos comparados à palmeira, porque a palmeira nos ventos fortes ela dobra que parece que quebrou, mas quando o vento passa ela se levanta, porque quem está com os olhos em Deus, quem busca o Senhor, quem está com o Senhor, irmão, não há adversidade que ele não vença. Por isso é que Paulo pode dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então está aí. Vamos para a estratégia número 3. Redirecione sua ira. Vamos lá. O mundo nos diz: corra, nade, pratique boxe, escale montanhas, use a energia da ira para realizar grandes coisas. Só que o travesseiro, grite ou sopre bolhas de sabão para se acalmar. Esses são os caminhos que nos vêm na hora que estamos aflitos, perseguidos e coisas assim. Mas aí o que diz a palavra de Cristo, que é essa que é a nossa regra de fé e prática. A cruz de Cristo lembra-nos do amor em nossos esforços de redirecionamento da ira. Está lá em 1 Coríntios 10, 13 a 14. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Deus manifesta a sua ira contra o pecado. Agora vamos falar sobre Deus, não é? Alcançando em amor os pecadores para salvar. Devemos usar a energia de nossa ira para corrigir os problemas, como Jesus fez no templo, redirecionando a casa do seu pai de um covil de ladrões para uma casa de oração. Alguém disse: mas Jesus ali perdeu a estribeira, ele ali quebrou, derrubou. Irmãos, é aquela coisa que vem, só que tem que ser objetivada para uma coisa, vamos dizer assim, que é redirecionar. Não para vingar, não para com raiva, porque você não pode achar que a ira de Deus, a ira que você sente é igual a de Deus. Deus tem uma ira santa. Primeiro, para nos salvar dos nossos erros. Adneia Vitorina, paz do Senhor, minha irmã, bem-vinda. Não é? Para o nosso bem. A ira dele é porque ele está vendo. Você está indo para o cadafalso, você está indo para a destruição. E Deus vai trabalhar, buscar, porque ele quer trazer de volta como foi ali no templo. A casa de Deus é um lugar de adoração. Eles estavam lá vendendo, negociando, roubando. Enfim, o Senhor desceu o chicote neles. Tá certo? Não estou dizendo que você tem que descer o chicote, dizendo que você está com ira. Vamos aprender, tá bom? Vamos lá. A energia usada de modo destrutivo é pecaminosa, e até mesmo atitudes de neutralidade não tratam os problemas do coração. Só usamos a energia de maneira que honre a Deus quando perguntamos a nós mesmos como podemos resolver os problemas de forma construtiva, com sabedoria. Outra coisa, é o que oriento nesses meus 50 anos de pastorado: nunca corrija o seu filho com raiva. Às vezes a criança veio e trouxe um problema, e você, com aquela raiva natural que está em você, você pode até matar o seu filho, entendeu? E depois você vai se arrepender, como conta-se uma história de que alguém decepou a mão de uma criança, e depois aquela criança inocente dizia: pai, devolve minha mão, eu prometo que nunca mais eu faço. Como é que ele ia devolver? Deu gangrena, teve que ser amputada. Há coisas que você faz no momento da raiva que você não tem como depois se recuperar. Aí está Marina Ribeira, a paz do Senhor, bem-vinda, minha irmã. Entendeu? Você está com ódio, você está com raiva, a coisa veio e você precisa falar: não, Senhor, depois eu converso contigo. Vai buscar, vai para o canto, vai buscar Deus. Senhor, me ajuda a vencer isso aqui.
Amém, queridos? Então vamos saber direcionar a nossa ira para outro ponto, para que a nossa correção não seja destrutiva. Vamos lá. Estratégia número 4, evite a ira. Evitar a ira, imagina, né? Ouvimos dizer, certifique-se de eliminar da sua rotina diária aquilo que desencadeia a sua ira. Estabeleça limites e erga paredes para evitar as situações estressantes com pessoas que provocam a sua ira. Não é? Eu não vou mais na igreja que o fulano está lá, meu irmão vai lá, ore por ele. Marina, então, ore por ele, pede a Deus, não é? Porque às vezes, se você deixar, uma pessoa te fez mal, já aconteceu comigo, não é? Uma pessoa fez e veio tudo que a pessoa estava fazendo como se fosse assim, para eu enxergar e ver e tomar uma atitude, e alguém disse, eu quero ver o que o senhor vai fazer agora, e Deus veio no meu coração e me deu essa palavra, estou dizendo diante de Deus, irmãos, porque você vai ficar aborrecido. Quando você vê que as pessoas estão te traindo, estão fazendo coisas que não é o que você esperava delas, vem a raiva, vem a ira. E Deus disse para mim assim, perdoa essa pessoa, ame essa pessoa. E eu falei, meu Deus, como eu vou fazer isso? Quero confessar para vocês, diante do Deus que nós servimos, eu senti como se Deus descesse com aquele conta-gota e colocasse assim uma gota no meu coração. Naquele momento eu senti que alguma coisa acontecia dentro de mim. E eu passei a amar a pessoa, com tudo que ela tinha feito. Irmãos, isso é coisa de Deus, irmão. Se você crê, você vai buscar e dizer, Senhor, tu está vendo, eu não tenho condições. Me ajuda aí. Pode dizer assim, dá um conta-gota daquele que você deu no pastor Gênesis em mim, ele deu. E eu passei, todo mundo fazendo questão que eu me levantasse e tal. E Deus diz, perdoa e ame. É o que eu tenho feito e é o que nós precisamos fazer. Mas você não tem força de você mesmo. Mas se você buscar, Maria do Socorro Figueiredo, Pai do Senhor, bem-vinda, irmã. Mas se você buscar, é a hora de você buscar, Senhor, eu não tenho. Mas tu tens, então me dá. Vai vir o que ele fez comigo. Amém? Deixa eu continuar. A cruz de Cristo obriga-nos a assumir os riscos de amar e ao invés de evitar a dor. Está lá em 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é sofredor. Está aqui, Teca Santos. Um abraço, Deus abençoe. Vamos lá, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cristo não nos deu um modelo como evitar as pessoas e situações, mas ele suportou o sofrimento por causa do amor. Coisa tremenda, né? O que Jesus fez por nós. Lá em Hebreus 12, 12, lendo, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Isso aqui é forte, né, queridos? O que ele suportou para que eu estivesse aqui, você aí, e muitos dos santos já na glória com ele. Ele pagou o preço. Satanás fez tudo para evitar que ele fosse ao final, na via de fatos, para trazer a salvação para a humanidade. Mas ele até o fim suportou. Pai, está tudo consumado. Entrego nas tuas mãos meu espírito. Ali ele já tinha completado tudo que precisava ao nosso favor. Aí eu não vou me esquecer do que está escrito lá em Apocalipse 1, 21. O que está escrito lá? Ao que vencer, se assentará ao meu lado, como eu venci e me assentei ao lado do meu Pai. É nessa hora, querido, vencer uma discussão não é aquele que abate, que deixa o outro humilhado, é aquele que suporta e domina, não porque ele prevaleceu, mas porque ele cedeu a vez. É isso que Jesus fez por nós. Vamos lá. O ato de evitar as pessoas costuma ser motivado pelo temor
e o do temor, e o temor arma ciladas para aqueles que são controlados por ele. Provérbio 29, 25 diz: quem teme o homem cai em armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Glória a Deus. Amém, querido? Deixa eu ver a hora, que misericórdia. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês pelo menos as 10 estratégias. Ainda estou nas 5. Vamos lá. Estratégia número 5, não é? Minimize a ira. O mundo diz: respire fundo, conta até 10. As coisas não estão tão ruins. Daqui a 30 segundos, uma vez que a adrenalina da ira se baixar, lembre-se das crianças pobres da África e você perceberá que sua situação não é tão terrível assim. Passe por cima disso. Aquela forma humana de encontrar respostas para controlar a ira. Mas vamos lá, vamos para a Bíblia, né? Que é ela que é a nossa regra de fé e prática. Podemos ficar entristecidos pelo pecado e reconhecer a dor violenta que ele causa, mas vivemos na esperança de que haverá restauração. Vamos lá, 2 Coríntios 7, 9 a 11. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Aí que está, não é? Então precisamos de buscar o arrependimento, que é mudar de direção e deixar Deus dominar os nossos sentidos para nós fazermos a coisa certa. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puro neste negócio. Deixa Deus dirigir, deixa Deus dominar você e você vai vencer a tua ira, não vai ser vencido por ela. Vamos para a estratégia número 6. Redefina a ira. Ouvimos dizer, não é ira, chame-a de desabafo, desapontamento, mágoa, frustração, aborrecimento, irritação e assim por diante. Se a ira for algo errado a seu ver, então não fique irado, mas encontre uma maneira menos intensa de se expressar. Vamos para a Bíblia? Por causa da cruz de Cristo, não precisamos nos prender a vestes de justiças própria, quanto um remédio perfeito está disponível para nós. Está lá em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí está, né? Nossa ira, raiva, desagrada aos outros e mais ainda a Deus. Ao invés de redefinir nossa ira como algo não pecaminoso, a cruz nos dá a convicção de que nosso coração pecaminoso pode ser remido e transformado por meio de nossas palavras. Nosso coração revela quem nós amamos. Está lá em Tiago 3, 8 e 10. Mas nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Amém? Para aqueles que querem dar a Deus o primeiro lugar, é importante conhecer e avaliar a si mesmos, reconhecendo a ira pecaminosa por aquilo que ela é e por como a estão expressando. Vamos ao 7, eu quero terminar pelo menos as estratégias. A estratégia número 7, escolha seu remédio. Beba para afogar as suas mágoas, são os pensamentos humanos. E muitas vezes o que o mundo indica para lidar com a ira que se acumulou ao longo do tempo. A vida é breve, tenha um caso, como se a frustração pudesse ser acalmada no adultério. Felicidade é um dia no shopping,
Então são conselhos que às vezes nos vêm. Não esqueça do Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que é um conselho para acertar. Busque na palavra de Deus, na oração. Amém? Jesus disse, venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Está lá em Mateus 11, 28. Ao invés de paz temporária encontrada em uma garrafa ou em algum outro ídolo, Deus deseja nos dar conforto e descanso. Não precisamos escapar da dor. Não precisamos escapar da dor. Na cruz de Cristo somos lembrados de que Deus é quem entende e levou sobre si a nossa dor. Está lá em Filipenses 3,10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feitos conforme a sua morte. Quando sofremos injustiças por amor a Ele, somos abençoados. Vamos lá para a estratégia número 8. Descarregue a sua ira. Vamos lá. Ouviu-me dizer, soque, bata ou chute um saco de pancada. Use a sua ira em atividades físicas agressivas. Canalize melhor a sua ira praticando os esportes extremos e serrando madeira. Eu estou dando para vocês um lado humano e dando Cristo e a palavra que tem um lenitivo para nos ajudar a vencer. Amém? Vamos lá. A cruz de Cristo não nos pede para minimizar a nossa dor, mas ao invés disso, ela nos dá esperança em meio à dor, né? A vida muitas vezes machuca e podemos admitir isso. Temos um Deus que provou que se preocupa conosco, levando sobre si as nossas penalidades maiores e dolorosas. Está lá em 1 de Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Não é? O problema com as estratégias para descarregar ou redirecionar as emoções é que a ira muitas vezes acaba saindo de verdade em direção às pessoas inocentes que estão ao nosso lado, como cônjuge ou filhos. Quantas vezes, né? Você tem os seus problemas no trabalho, na viagem, com alguém, e você quer chegar em casa e descarregar em cima da sua família. Como precisamos administrar isso? Daí é muito bom parar. Não tome atitudes precipitadas. Abra sua Bíblia, diz, Senhor, fala comigo. Ele vai falar, não é verdade? Ele vai te ensinar o caminho. Nona estratégia, apazigue o conflito. O mundo diz, aprenda a negociar melhor e desenvolva suas estratégias de pacificação. Ao invés de enfrentar o conflito, evite-o por todos os meios possíveis. Vamos para a cruz. A cruz de Cristo é a solução completa e definitiva de Deus para a paz. O amor de Deus traz paz onde os conflitos furiosos trazem dor e confusão. Em Deus estão todas as nossas respostas. A cruz nos dá certeza de que teremos paz, afinal, mas ela também nos lembra de que não deveríamos lutar a nosso modo pela paz. Deus já venceu a batalha e pelo processo de santificação podemos desfrutar da vitória conquistada na cruz. Deus abençoa os pacificadores. Está lá em Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, mas não aqueles que promovem uma falsa paz. Agora eu vou terminar com a estratégia número 10, que eu já estou chegando na minha hora. O mundo diz, desenvolva uma pele grossa e se recuse a levar em conta as ofensas. As decepções da vida doem menos dessa maneira. Não precisamos fingir que os desapontamentos da vida não nos atingem. Se nós lermos o Salmo, está aqui, os Salmos estão repletos de ira, medo, desapontamento, culpa e vergonha. Todas as emoções incômodas que experimentamos. Você lê o Salmo 32, o 73, o 77, o 102, entre outros. Ainda assim,
Os salmos sempre nos levam de volta a um Deus amoroso, que está pronto para ajudar em momentos de dificuldades, como está lá no Salmo de número 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Sem a cruz de Cristo, a vida é irremediavelmente inútil, mas por meio da cruz, o amor de Deus nos cobre em meio aos desapontamentos da vida. Quando proclamamos a verdade da cruz de Cristo e ajudamos nossos aconselhados a olhar para o relacionamento vertical, você sabe que o vertical é você e Deus e você, amém? Com Deus, nós os ajudamos a superar a ira, porque o foco e a adoração do seu coração mudam. Como conselheiros bíblicos, nossas estratégias podem incluir alguns aspectos bons em comum com as estratégias horizontais, que é a nossa relação uns com os outros. Amém? Então vamos lá, não devemos parar por aí. Ajudar os aconselhados a ver a cruz de Cristo como a resposta para a sua ira é crucial para lidar com a ira de forma que agrade ao Senhor e para os colocar em um caminho de mudança permanente e crescimento contínuo. Então aqui, vamos lá. Embora esse seja um breve quadro daquilo que devemos incentivar no aconselhamento, minha esperança é que aprendamos a pensar biblicamente sobre os problemas da nossa cultura e que nossas conversas apontem aos outros a cruz de Cristo. Amém, querido? Eu já estou terminando, amém? E vou parar aqui, amém? Que a minha hora já foi, tá? Como controlar a ira? Termino aqui. A ira tolerada. Admite-se que a ira é uma reação normal que pode ser tolerada e às vezes até justificada, não sendo essencialmente pecaminosa. O apóstolo Paulo reconheceu isso ao dizer: você pode irar-se desde que não cometa pecado. Nós sabemos que até mesmo Jesus teve momento de indignação, aquilo que eu já citei, né? Lá no pátio, quando ele fez com que eles repensassem o que estavam fazendo, né? Então lá eles vendiam pombo, enfim, fizeram da casa de Deus uma casa de roubo, de negócio. Não pode ser assim. A casa de Deus é lugar de adoração. Amém, queridos? Eu estou encerrando, né? Mas no dia 18 nós vamos voltar para continuar, amém? Esse estudo, porque aí eu vou ter a segunda parte no próximo domingo. Amém, queridos? Guarde aí 10 informações ou instruções como você controlar a ira, mas não terminamos aqui. Domingo eu vou concluir, amém? Então, amém. Agora eu vou puxar aqui o nosso louvor. Abre seu cantor cristão aí no 137 e vamos adorar o Senhor agora com o hino 137 do nosso cantor, amém? 137, vamos louvar? Marisete, um abraço, querida. Enquanto Salvador eu me vou ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Dá-me a letra, lei, a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi, do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Amém, queridos? Nós já estamos encerrando a nossa aula. Amém? Deus te abençoe, você que esteve comigo desde o princípio, você que vai estar assistindo através dos grupos. Quero te convidar para o meio-dia, nós temos o clamor do meio-dia. Logo mais às 18 horas, nós teremos o nosso culto de missões. Amém? E eu convido você a estar conosco. Mas também temos
o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Hoje você tem a opção. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então agora vamos conhecer nossos aniversariantes. Você fez aniversário esta semana? Então, meus parabéns. E vamos citar o versículo do aniversariante. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Então, Deus te abençoe. Eu estou encerrando e agora vamos orar. Pai Celeste, obrigado por todos que estão comigo nesta aula, que ela tenha sido proveitosa, Pai, e que seja usada para aconselhamento a muitos, porque estamos vivendo um século de tantos males, sobretudo que nos dominam, ó Pai, e a ira é um deles, que está latente dentro do ser humano, e qualquer coisa que saia do seu possível domínio, ele já quer responder com agressões, enfim, Pai, e que descontrolada, Pai, ela acaba trazendo tragédias, Pai. Então que as tuas mãos estejam sobre o teu povo. Abençoe todos que estão comigo, aqueles que vão assistir através dos grupos. Já te peço abençoá-los também e aos aniversariantes, Pai, que eles possam ter, ó Deus, um dia abençoado, te agradecendo, porque o Senhor tem lhes acrescentado mais um ano. Assim te peço abençoar todos que estão conosco, também nos prepare para o meio-dia, no clamor do meio-dia, e à noite no culto que vai acontecer, e a nossa sede tem a nossa escola às 16 horas, Pai, e depois o nosso culto de missões às 18 horas. Se conosco e prepara-nos para continuarmos aos teus pés, fazendo a tua obra, Pai, e glorificando o teu nome. Assim eu oro por todos que estão comigo, por todos que vão assistir depois, também lembrando o nosso Aminadab Santos Moreira, que está na UTI, em tratamento, Pai, mas tu és poderoso para restaurar a saúde do teu servo e nos dar ele de volta. Nossa oração assim, nós te pedimos, é a nossa oração com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados irmãos, com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.